Muito bem, muito boa tarde. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da Quarta Câmara da primeira sessão, período da tarde, do dia 14 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Nelson Quicho, Letícia Domingos Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Vamos dar início à sessão dessa tarde com o item 9, se não me engano, só para ter 9. Item 9, conselheira Luciana Tomé, agroveterinária. Por favor, conselheira, com a palavra. Tá. Esse daqui é um processo que trata de recurso voluntário contra acórdão da RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente manifestação de inconformidade e manteve o auto declaratório executivo de exclusão do Simples ante a constatação de existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião do pedido de inclusão no sistema do Simples Nacional. A contribuinte foi excluída do Simples por meio de ato declaratório em 10 de setembro de 2014, tendo em vista a existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa. Cientificado, ela apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese que protocolou em 10 de junho de 2014 pedido de revisão dos débitos inscritos, identificando a opção pagamento de débitos inscritos da inscrição em dívida ativa da União, anexando também cópia de DARFs pagos, anexo 1, planilha de pagamentos, e acrescentou que os pedidos de revisão estavam sendo analisados conforme processos de números tais e tais que eu coloco aqui. Apreciados os argumentos, o ADE de exclusão do Simples Nacional foi mantido, sob fundamento de que, não obstante deferidos os pedidos de revisão formulados pelo contribuinte, os débitos inscritos só foram extintos após 29 de 10 de 2014, o último dia para a regularização da dívida. E conformado com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, reiterando os argumentos já aduzidos na manifestação de inconformidade. Esse caso aqui, ele foi o seguinte: o contribuinte, ele pediu a inclusão no Simples. Quando pediu a inclusão, houve o ADE, indicou alguns débitos, ele justificou a possibilidade dele de permanência no Simples, né, de inclusão e permanência no Simples, sob o argumento de que ele já havia protocolado os pedidos de revisão dos valores dos débitos, que ainda estavam sob júdice no momento em que foi indeferida a inclusão dele no Simples Nacional. Inclusive, desses 2 pedidos de revisão, acabaram incorrendo em redução, inclusive, do valor das inscrições. Tanto que ele, né, demonstra que ele falou, não tinha razão de eu regularizar o débito tal qual estava, até porque o valor do débito não era aquele indicado na inscrição, tanto que os pedidos de revisão foram julgados, né, considerados parcialmente procedentes, e houve redução do valor dos débitos que foram apontados no ato declaratório de exclusão. A discussão nesse caso aqui é justamente isso, em identificar se esses pedidos de revisão, que ainda estavam sob análise, teriam o condão de preencher esse requisito da suspensão de exigibilidade dos débitos apontados no ADE lá para fins de inclusão no Simples Nacional. Aqui nós temos as datas, né, trago aqui um quadro onde realmente ele demonstra isso que ele aduz, e os valores que foram revistos, que eram justamente correspondentes a diferenças de juros e correções monetárias, né, na época em que os pagamentos foram efetuados. Tanto que, aqui, né, contudo, em recurso voluntário, insiste que no momento em que tomou ciência do ato declaratório, de 10 de setembro de 2014, não poderia abrir mão dos seus pedidos de revisão e optar pela regularização de sua situação fiscal no prazo de 30 dias, se no julgamento dos pedidos de revisão restou demonstrado que ela não era devedora do montante apontado pela Receita Federal nos exatos valores constantes do ADE, os quais já haviam sido pagos, quase a sua totalidade, antes da instauração de qualquer procedimento administrativo. Uma vez que restou evidenciado nos pedidos de revisão tal e tal,
onde se exigia 5.072, houve redução para 1.042, e no outro, onde se exigia o pagamento da importância de 5.636, houve redução para 1.158, quando considerados os pagamentos efetuados pelo recorrente, diferenças correspondentes ao pagamento de juros, multas e correções relativas ao pagamento em atraso. Diante desse quadro, a questão a ser resolvida é verificar se os pedidos de revisão de inscrição em dívida ativa, formulados pela parte antes do ADE do Simples Nacional, possuíam os efeitos suspensivos necessários à aplicação do artigo 17, inciso 5º, da Lei Complementar 123 de 2016, quais sejam, se suspendiam a exigibilidade dos débitos que fundamentaram o ADE. Sobre a questão, o STJ se manifestou, através do RESP 112.2959, representativo de controvérsia nos moldes do artigo 543 do C do CPC, onde restou assente o atendimento no sentido de que, a rigor, esses requerimentos de revisão de lançamento não terem o condão de suspender. Esses requerimentos de revisão de lançamento não têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porquanto não se confundem com as defesas administrativas, a notificação de lançamento de que cuida o artigo 151, inciso 3 do CPN. Isto porque o pedido de revisão de débito inscrito, no entanto, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porque os recursos deverão ser interpostos antes do final do processo administrativo de lançamento, e, no caso, os débitos foram inscritos consoante declarações do próprio contribuinte. Portanto, resta patente o acerto do acórdão de piso, o qual manteve a exclusão da contribuinte, afastando de plano a hermenêutica exposta em sede recursal, segundo a qual teria ocorrido desrespeito à verdade material. Aliás, foi justamente na detida análise probatória e no escorreio de deslinde processual que se pôde identificar com precisão a irregularidade causadora do enquadramento do Simples Nacional. Nessa trilha, os elementos práticos conduzem à inequívoca conclusão inversa àquela advogada em tese recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos. Esse daqui eu confesso para vocês que, assim, eu proferi esse voto dessa maneira justamente por conta desse julgamento do STJ, né, na forma vinculativa do 543 aqui, mas realmente, assim, eu fiquei bem, como se diz, bem vulnerável à alteração desse julgamento, justamente porque, efetivamente, os débitos que foram, nos valores que foram apontados pelo ADE, acabaram sendo reduzidos. Só que, por outro lado, também eu não vejo como a gente sair, né, dessa condição de preenchimento de suspensão de exigibilidade na forma do 151.3 aqui. Na realidade, esses pedidos de revisão de débitos inscritos é muito comum muito comum na Receita. Na realidade, não tem o efeito, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, entendeu? Então, eu vejo que a decisão do STJ é bastante acertada, na verdade. Enfim, está aberta a discussão. Acho que é por aí mesmo, presidente. O pedido de revisão, assim, as hipóteses de suspensão da elegibilidade são expressas, né, em lei. Então, decisão judicial, recurso administrativo, o pedido de revisão ele não se equipara ao recurso administrativo pendente de julgamento. É uma possibilidade, né, contínua de controle de legalidade dos atos da administração, que pode ser feita a qualquer momento, inclusive depois de uma execução fiscal ajuizada, ele pode ser feito, né? Então, um extra, um plus, assim, que a administração dá dentro da sua obrigação de estar continuamente atendendo o contribuinte e o cidadão e corrigindo os seus atos quando evados de algum tipo de erro ou ilegalidade. Deveria ter o contribuinte buscado numa situação dessa uma medida de suspensão de exigibilidade. Então, uma ação judicial, um mandado de segurança, com uma liminar, suspendendo a exigibilidade até que fosse apreciado, né? Então, existem, ou fazer o depósito judicial, até porque o valor não era alto, né? Eram dois débitos de R$5.000 aproximadamente. Então, medidas existiam, né, para serem adotadas para suspender essa exigibilidade.
É verdade. Inclusive, Daniel, nessa linha, houve até aquele período entre 2004 e 2005, né, que foi chamado período de transição, em que era possível se obter certidões positivas com efeito de negativas, uma vez demonstrada a existência de pedidos dessa natureza. Esse caso aqui, ele é posterior e, como você bem disse, o contribuinte acabou não tomando nenhuma dessas medidas aí, embora, né, ele tenha conseguido até uma redução considerável dos valores dos débitos que haviam impedido, acabaram impedindo a entrada dele no Simples à época. Em todo caso, foi só uma redução, não foi nem o cancelamento do débito, né? O débito em si, objetivamente falando, existia. O requisito objetivo formal para a entrada do Simples é não ter débitos, e não ter poucos débitos. Então, exato, de qualquer forma, se sobrou alguma coisa, já continua obstado. Ok. Doutor Camerano, passamos à votação. Pois não, senhor presidente. Infelizmente, apesar que essas empresas nesse regime aí não tenham o amparo jurídico que tem as grandes empresas, mas eu tenho que me render ao bom voto da relatora e acompanho a relatora. Doutor Daniel. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Eu não falei antes aí, mas esse pedido dele, na verdade, é uma provocação de uma revisão de ofício, né? Que não segue rito nenhum, né? Então não suspende a exigibilidade. Correto o STJ? Eu voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Com a relatora também, presidente. Eu também voto com a relatora, por unanimidade de votos, então, negar provimento ao recurso voluntário. Passamos ao item 10, conselheira Luciana Wagner Jorge Kuffel. Esse também é um processo, né, que trata de ato declaratório de exclusão ante a constatação de existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião do pedido de inclusão. Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando que, em tendo recebido aviso de cobrança de inscrição de dívida ativa referente a débito do Simples Nacional, efetuou o parcelamento em 4 parcelas, já tendo quitado a primeira na data da manifestação. Apreciados os argumentos, o ADE de exclusão do Simples Nacional foi mantido, tendo em vista que a recorrente, apesar de ter regularizado um dos débitos impeditivos à adesão ao Simples Nacional, não regularizou todos, restando o débito pendente de regularização, de acordo com relatórios de informações de apoio à emissão de certidão, emitido em 11 de nove de 2015. Inconformado com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, alegando a regularização de todos os débitos considerados impeditivos à adesão ao Simples Nacional. Nesse caso aqui, até transcrevi, né, a imagem do ADE, onde ele aponta realmente os 2 débitos. O que o contribuinte fez? Ele aderiu ao parcelamento, que é esse que ele diz que, né, parcelou em 4 parcelas, esse débito maior, que é o de R$ 2.577,15, tanto que ele juntou a primeira parcela paga na manifestação de inconformidade, no recurso voluntário ele anexou as demais, demonstrando a regularidade dos pagamentos, só que o outro débito, de R$ 1.546, ele promoveu o pagamento somente em 9 de março de 2016, né, que foi data posterior ao prazo que ele tinha para regularização ao ingresso. Então, embora no recurso voluntário ele demonstre que esse débito também foi extinto pelo pagamento, esse pagamento só se deu no ano subsequente. Então, por essas razões, eu estou negando provimento ao recurso voluntário também. Alguém quer fazer alguma colocação? Doutor Camerano. Pois é, senhor presidente, é com tristeza, né, que a gente vê isso. Essa legislação devia ser igual aquela do PEC, lá do incentivo fiscal. Você pode regularizar até acabar o processo administrativo, né? Aqui não, aqui o cara está, coitado, R$ 1.000, pagou, já não tem mais débito nenhum, mas mesmo assim pagou de forma extemporânea. É uma tristeza. Acompanha a relatora. Doutor Daniel. Presidente, também acompanho, tem um pouco daquilo que a gente discutiu de manhã, por isso que é tão importante a descrição dos débitos, né, para que o contribuinte tenha a oportunidade de regularizar. Eu olhei aqui o termo para ver se tinha alguma dúvida que poderia ser gerada, mas não, está bem claro a indicação dos débitos, foi um erro realmente do contribuinte, a princípio,
é porque ele parcelou o maior e o pagamento do outro só foi feito 2 anos depois, na verdade. Acho que o ADEF foi em 2014. Isso, 2 anos. Então ele pagou em 2016, já depois da DRJ. Depois da decisão da DRJ, junto com o recurso voluntário. Então, não tem jeito, infelizmente. Foi um erro realmente, e nesse caso ele vai pagar por esse erro. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Nelson. Presidente, voto com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Acompanhe a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, então temos que, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos ao item 11, doutor Camerano. Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sim, senhor. Então, inicia aqui transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso da turma DRJ de Belém. Excluiu o contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. A ciência do contribuinte teria se dado através de edital eletrônico, isto porque a ciência postal viu-se frustrada. Bom, o motivo da exclusão teria sido a existência de débitos com a Fazenda Nacional. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através do qual vem alegar a nulidade de sua exclusão do Simples por não ter sido regularmente notificado na forma da lei. Então, ele anexa aqui os extratos das dívidas, e começa a entrar no mérito dos débitos. Mas, inicialmente, ele pede a nulidade por causa de uma intimação, teoricamente, que teria sido feita de forma irregular. Solicita a diligência na questão de mérito, para anexar os documentos que permitissem a suspensão, enfim. Ele começa, apesar dessa alegação, ele entra também no mérito lá dos débitos. Bom, aí, no voto aqui, da DRJ de Belém, começa fazendo uma transcrição aqui dos artigos, dos dispositivos do decreto 70.1235, do prazo de impugnação, de como se faz a contagem da ciência de intimações. O artigo 23 ele reproduz tudo aqui e destaca o parágrafo 1º, né? E vai prosseguindo, transcrevendo a legislação, e aqui ele conclui o seguinte: a legislação tributária estabelece que a intimação da exigência poderá ser feita por edital, caso sejam frustradas as tentativas aquelas anteriores, né? No vertente caso, a unidade de origem teria buscado intimar o contribuinte do ADE por via postal, mas pela falta da imagem do AR, não há prova de que tenha efetivamente havido a tentativa de ciência do contribuinte por esse meio. Isto, a delegacia de julgamento. Da legislação acima reproduzida, conclui-se que, em não tendo prova da tentativa da ciência por via postal, não está autorizada a publicação de edital para intimação da exigência, porque não tem a prova. Deste modo, decide-se pela existência da ciência pessoal na data da impugnação. Intimação da DRJ. Aí, quanto ao mérito, ele vai escorrendo aqui no seu voto. Eu vou passar por cima disso, senhor presidente, que eu estou enfrentando uma questão preliminar. O recurso voluntário, ele rebate e com veemência o que tinha falado na manifestação, que a intimação foi feita de forma irregular, teria sido ineficaz. Então, aqui, ele reproduz, inclusive, aqui o que teria motivado a decisão da DRJ, né? Que ela disse que, após ter citado todos os dispositivos da legislação, ela concluiu que, não tendo prova da tentativa da ciência por via postal, não estaria autorizada a publicação do edital, né, para intimação da exigência. Contudo, decide pela existência da ciência pessoal da data da impugnação. Então, você veja bem que a DRJ considerou a ciência
pessoal na data da impugnação. Então, o contribuinte vem aqui mostrando toda a sua indignação contra essa intimação. Então, senhor presidente, eu passo aqui para o voto. Porque eu enfrentei essa questão e não me detive na apreciação de mérito, porque eu acho que a preliminar ela existe, essa preliminar da preliminar de nulidade do ato de exclusão. Quanto às formas de intimação, no âmbito do processo administrativo fiscal, temos que o decreto 7235 estabeleceu o momento em que se considera feita a intimação. Então, reproduzo aqui a questão das intimações, que eu acho que eu já tinha feito no processo anterior, essas lições aqui do Dr. Gilson. Então, tem aqui, falando sobre as formas de intimação. Bom, entretanto, ela considerou um critério de ciência de intimação estranho ao definido na legislação. Veja bem, não houve intimação pessoal, por meio eletrônico não houve, e ela considerou, então, baseado nisso, ela considerou a ciência da impugnação, a data da impugnação como uma ciência. Para mim, isso é estranho. Bom, aqui, da legislação acima reproduzida, vou dizer novamente, isso é DRJ. Conclui-se que, em não tendo prova da tentativa de ciência por via postal, não estaria autorizado a publicação de edital. Deste modo, decide pela existência da ciência pessoal na data da impugnação. Então, eu acho que assiste razão a recorrente quando destaca que a decisão hostilizada reconheceu a irregularidade da intimação da recorrente da exclusão do Simples Nacional, não havendo, como salientado ao norte, qualquer embasamento legal para considerar válida a ciência a partir da apresentação da impugnação, que não é forma de cientificação, sobretudo quando se questiona a ausência ou ineficácia da intimação. Então, senhor presidente, baseado nisso tudo aí, nesse imbróglio tudo aí, eu estou dando provimento ao recurso no sentido de declarar nulo o ADE. Que aí, se eles quiserem, façam outro. Mas, na minha visão, a estimação foi feita de forma irregular. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Vamos só aguardar, porque parece que a Luciana perdeu a conexão. Retorne para iniciar a votação, tá? Enquanto isso, alguém quer fazer algum comentário? Diga, Nelson. Nelson, microfone. Nelson, microfone, Nelson. Tem que verificar se essa nulidade é formal ou é material, né? Doutor Carlos. Eu ia justamente apontar, como já num processo da manhã, o que se subtrai nesse momento, com esse entendimento da DRJ, é a oportunidade do contribuinte regularizar os débitos. Né? Ela fala assim, olha, tomou ciência no momento que apresentou a impugnação. Ora, se o contribuinte toma ciência de uma exclusão pela existência de débitos, ele tem 30 dias para regularizar o débito. Não é isso? Sim. Quer dizer, então, o que se está subtraindo desse entendimento, o prejuízo do contribuinte nesse entendimento da DRJ, é o prazo para regularizar, que é o prazo legal. Sim. Né? E eu acho que isso não tem como sanar. Não. Né? Então, acho que não tem... acho que é nulidade, né? E aí, no caso, não vejo a possibilidade de se refazer este ato. Não tem como. Eu me expressei mal, que não tem como. Não há possibilidade de se refazer esse ano aí já morreu. Isso aí não... Já prescreveu.
É a questão do prazo, até porque a impugnação do contribuinte foi no sentido da nulidade do ADE também. Aí ele alega, ó, o ADE é nulo, aí vem a DRJ e fala, então considera-se que você se deu por intimado no momento da impugnação. Como você não regularizou, tchau, entendeu? Enfim. Forma de comunicação totalmente estranha à do decreto 7235. Exatamente, não tem previsão nenhuma, foi extra-lege aí, né? Foi uma tentativa realmente de não anular e manter o lançamento nesse sentido. Se não houvesse o direito à regularização, aí de repente você conseguisse até passar por cima de eventual nulidade disso, desde que garantido o direito de defesa, mas no caso específico do Simples, essa intimação inicial e a validade dessa intimação é imprescindível porque ele tem a oportunidade de regularizar, exatamente por ser um tratamento diferenciado, por ser hipossuficiente, etc. Entendeu? Isso, exatamente. Mas então a situação é diversa do que eu entendi. Eu entendi que não houve a prova da intimação por aviso de recebimento, AR, e também não teve intimação por edital, também não teve? Teve intimação por edital. Teve, mas é que eles não aceitaram. Ele teve intimação por edital, o que a DRJ falou? Essa intimação do edital não poderia ter sido feita. Ou seja, ele reconheceu que por AR não aconteceu e que não poderia ser feito por edital. Ou seja, as duas intimações que aconteceram deixaram de existir. Aí ele criou um terceiro tipo de intimação. Isso. Apresentar a impugnação, entendeu? Então, daí tá materialmente, para mim, isso daí tá fulminado. Essa é a questão, Nelson. Veja bem, foi feita a intimação via postal, foi infrutífera. A repartição fez por edital. Não tem prova nos autos da infrutífera. Aí vem a DRJ, baixa em diligência o processo, pede para que a unidade comprove a intimação pela via postal, a unidade não comprova. Né? Aí o que a DRJ diz? Olha, se não há como provar a intimação via postal, a intimação por edital também não vale. Tá? Ela não é válida. Mas considero como intimado o contribuinte na data da impugnação. É isso que o Camerano coloca, que esse tipo de intimação ele é estranho ao processo fiscal, né? Em termos de validade. Entendeu? Isso. André, por favor. Bom, só para aproveitar o tempo, já que estamos aguardando aí o retorno da conselheira, há situações em que se admite essa possibilidade. Seria uma espécie de ciência pessoal. Por exemplo, fez um auto de infração e mandou por via postal. Né? Por um problema no correio, não voltou o AR. Né? Mas o contribuinte, tendo recebido lá, ele foi e tirou a cópia do processo. Tirou cópia do processo inteiro, né? E fez a sua impugnação. Né? Então, na pior das hipóteses, considera-se a ciência no momento que ele foi lá e tirou cópia do processo como um todo. Né? Quer dizer, ali naquele momento, ele, na pior das hipóteses, tomou uma ciência pessoal Por isso que eu fiz questão de apontar que, nesse caso, não dá para se admitir essa ciência, porque há um prejuízo evidente. Porque ele tem um prazo legal para regularizar, que, neste entendimento da DRJ, lhe é subtraído. Exato. Né? Não é apenas a prejudicar a forma da defesa. Também há esse prejuízo, mas não é apenas isso. É você retirar dele a possibilidade legal de regularizar em 30 dias. Você tem uma relação processual aí, que é o prazo, né, seja de intimação, seja para regularizar, mas tem uma relação material também, que é a possibilidade de regularizar a situação fiscal antes. Né? Então, assim, o que a DRJ fez foi aplicar de forma bem assim, forçada o CPC, que ele diz que quando você tem um vício de intimação, ele pode ser suprido se tiver outro ato posterior de inequívoca ciência, etc. Mas isso em prazo. Ele foi lá, não teve intimação, mas apresentou a impugnação. Tudo bem, é tempestiva. Agora, nesse caso, ele tem um prazo, tem uma questão específica que é o prazo de regularização, né? Que aí ele perdeu. Tá, passemos então à votação, gente. Vamos lá.
Conselheiro Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator. Doutor Nelson. Eu quero só uma observação, então tem que colocar no final ali que se trata de um erro de um vício material, né? De uma nulidade por vício de ordem material, né? Porque senão vai dar a PFN vai apresentar embargo. Né? Essa observação. Mas, nesse caso, nós estamos julgando só o ato de exclusão, não é isso? Só o ato de Não é lançamento, acho que não faz diferença. Ninguém está entrando em mérito. Não faz diferença, Nelson. Não faz diferença. Não faz diferença. Não chegamos nem a questionar o mérito, se tem débito, se não tem débito, está suspenso, se não está suspenso. A possibilidade de constituir novamente ou não é constituir crédito tributário, que não é o caso. Não, isso daqui é o ato de exclusão. Nesse caso, não faz diferença, não. Bom. Eu pensei que fosse lançamento. Não. Não. Então tá. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Eduardo. Também acompanho, presidente. Acompanho também. Então, temos, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para declarar nulo o ato declaratório executivo, editado pela Delegacia da Receita Federal de Belém, de número tal, de 3 de setembro de 2012. Ok? Bom, doutora Luciana já retornou pelo computador ou está no celular? Caiu de novo, presidente. Eu acho que ela está reiniciando o computador. Então, eu vou dar um intervalinho de 2 minutinhos, tá? Para que ela restabeleça o contato. Depois a gente retorna, tá? Janaína, por favor,